Nesse vídeo, apresentaremos uma solução para o problema da trissecção de um ângulo qualquer. Para isso, utilizaremos o método Neusis para trisseccionar o ângulo. A construção é uma solução proposta por Arquimedes. Vale ressaltar aí que Neusis é uma técnica de construção que difere das normas estabelecidas nas construções euclidianas, lá com o uso da régua e compasso, ok? Então nós temos aí na figura 1 o ângulo que será trisseccionado. O primeiro passo será o seguinte: nós vamos construir uma circunferência de centro O e raio OA. Esse centro O, esse ponto O, é justamente o vértice do ângulo, ok? Que está sendo trisseccionado. E também nós vamos construir uma reta R que passa pelo ponto O e pelo ponto A, conforme aí a figura 2. O próximo passo é construir uma reta S, passando pelo ponto B, por um ponto D, pertencente à circunferência, e pela reta R no ponto C, de modo que o segmento CD tenha o mesmo comprimento do segmento OA, que é o raio da circunferência. Note que para essa construção aí dessa reta S, quando eu for utilizar lá a minha régua, vai ser necessário eu fazer marcações, e ajustes, arrastos nessa régua para obter o desejado aí. E essa manipulação aí, ela não é permitida na construção euclidiana, mas na construção por Neusis isso é permitido, ok? O próximo passo é construir uma reta T, passando por O, paralela à reta S. E também uma reta M, bissetriz ao ângulo EOB. E com isso, o ângulo AOB estará trisseccionado, ou seja, o ângulo AOE é igual ao ângulo EOF, que é igual ao ângulo FOB, conforme aí a figura 4, certo? Bom, vamos para a justificativa que esses procedimentos aí adotados estão corretos, Então vamos lá. Ao traçarmos a reta T, passando por O paralela à reta S, obtemos que o ângulo AOE é igual ao ângulo ACB, certo? Por quê? Porque essas duas retas, que são paralelas, S e T, elas são cortadas por essa reta R transversal a elas, certo? E aí formou esses dois ângulos aí, os dois ângulos aí que estão na cor vermelha, que são ângulos correspondentes, então possuem a mesma medida. Outra análise aqui, ó. A reta OB, ela também é transversal a essas duas retas paralelas, S e T. E aí, formou então esses dois ângulos que estão na cor azul, que possuem a mesma medida. EOB é igual ao ângulo OBD. Eles são alternos e internos, ok? Olhando os triângulos BOD e CDO, eles são isósceles, de bases BD e OC, respectivamente. Por que são isósceles? Olhando aqui para o triângulo BOD, veja que nesse triângulo os lados OD e OB têm a mesma medida, porque são os raios da circunferência. Então, de fato, eles são isósceles. Esse triângulo é isósceles. E os ângulos da base, que é o ângulo ODB e o ângulo OBD, têm a mesma medida. Olhando para o triângulo agora CDO, o triângulo CDO, também é isósceles, por quê? Qual a justificativa? Os lados CD e DO têm a mesma medida, porque são raios também da circunferência, Aliás, tem o mesmo comprimento do raio, porque o segmento CD ele não é um raio da circunferência, mas ele tem o mesmo comprimento, porque por construção, no momento da construção, a gente obteve esse segmento com o mesmo comprimento do raio dessa circunferência aí. Então, CD tem a mesma medida de DO. Logo, os ângulos da base aí desse triângulo CDO têm a mesma medida. E uma outra coisa a ser analisada aí é que o ângulo ODB é um ângulo externo do triângulo CDO. Ele é um ângulo externo, olha. Tá? Isso quer dizer o quê?
que o ângulo ODB ele é igual à soma dos ângulos internos desse triângulo aí, não adjacentes a ele. Tá? E quem são os ângulos não adjacentes a ele? São os ângulos aí desse triângulo CDO que estão na cor vermelha. Eu coloquei justamente essas cores aí para facilitar a visualização. Então a gente pode escrever que ODB, né, que é o ângulo externo lá, é igual ao OCD mais COD. E como o ângulo OCD é igual ao ângulo COD, eu posso escrever que ODB é igual a 2 vezes OCD, que isso é igual a 2 vezes o ângulo AOE, certo? Como o ângulo ODB é igual ao ângulo EOB, então o ângulo EOB, veja, o ângulo EOB é igual a 2 vezes, né, igual a 2 vezes o ângulo AOE, certo? E ao traçarmos então a bissetriz do ângulo EOB, obtemos justamente esses três ângulos aí de mesma medida, que são os ângulos EOF, FOB e o ângulo AOE. Então, o ângulo AOB está, de fato, trisseccionado. Ok.